Shalom pessoal, mais um vídeo aqui do canal Nome Sagrado. Durante a semana recebemos um questionamento acerca de Romanos capítulo 14. Um casal amigo nosso tem estudado bastante a escritura, perguntou se Romanos 14 poderia se referir ao sábado do sétimo dia. Eu respondi já para eles via WhatsApp, E resolvi gravar esse vídeo para de repente contribuir com algum irmão que possa ter alguma dificuldade ainda para explicar ou comentar esse texto, tá bom? Vamos lá. Verso 1 diz assim: Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. Então no verso 1, Paulo já dá o conselho de que não é para haver essa divisão. Existe um grupo que se considerava forte ou que era forte e um grupo que era considerado fraco, só comia legumes, conforme o verso 2 fala aqui para a gente. E Paulo diz que é para receber, para haver comunhão entre esses irmãos, e não era para entrar em contenda sobre dúvidas. Outras traduções dizem controvérsia de opinião. Então, já no verso 1, nós podemos afirmar que não se trata do sábado, porque o sábado já era uma doutrina bíblica estabelecida. A igreja do primeiro século, da que Paulo fez parte, Pedro fez parte e outros, eles não tinham dificuldade com os dias sagrados, dias de repouso. Então isso não era uma questão de opinião, era algo já esclarecido na Escritura. Paulo está falando acerca de outro assunto que nós veremos no decorrer aqui da leitura. Então o verso 2 dizia que um grupo entendia que de tudo se pode comer e o outro que é fraco come legumes. E aí é interessante porque esse de tudo que se pode comer, uns podem olhar e achar que, como Paulo falou isso, pode comer a carne de porco, ele está abolindo a lei dietética. E não é isso que Paulo está fazendo. Então, uma leitura apressada do texto poderia levar a gente a esse pensamento, ou poderia também desenvolver o pensamento de que quem come legumes é fraco na fé. Mas não é disso que se trata o texto de Romanos 14. Para a gente chegar a uma perfeita compreensão, basta que a gente leia paralelamente ao Romanos 14, 1 Coríntios capítulo 8. Tanto com a igreja aqui, a carta aos Romanos, quanto a carta aos Coríntios, tanto um quanto outro, Paulo trata do mesmo problema, que é a carne sacrificada aos ídolos. Então, se a gente olhar 1 Coríntios 8, verso 4, ele fala: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo. Então, agora as coisas já vão tomando o seu lugar. Então, mostra que não é discutido o dia do sábado. No verso 2 mostra que o tudo se pode comer não se refere à carne suína, não está falando da lei dietética lá de Levítico nem de Deuteronômio, e ele está comparando. E aí ele volta, no verso 3, ele volta ao assunto principal. 90% desse trecho fala para não haver julgamento. O máximo ali dessa carta é o não haver julgamento, e aí ele usa esses exemplos. No 3 ele fala assim: o que come não despreze o que não come, ou seja, o que come da carne não despreze o que não come da carne. E o que não come da carne não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Então, de novo, o principal motivo desse trecho de Romanos 14 era o julgamento que estava havendo entre uns e outros. Por quê? Uns achavam que se comesse daquela carne sacrificada a ídolo, estava gerando um problema espiritual, estava cometendo uma transgressão. Ao passo que aquele que não via dificuldade nenhuma em comer aquela carne que parte do sacrifício, como a gente vai ver em 1 Coríntios 8, se você for lá ler, vai conferir, partes daquelas carnes era oferecida a ídolos e o restante era vendido normalmente no mercado. Então, uns achavam que comer daquela carne poderia gerar problema e outros achavam que o que não comia daquela carne era considerado fraco na fé. Paulo vem e diz: olha, não é para haver julgamento entre uma parte nem a outra parte. Então veja, não é de sábado que trata, nem tampouco da lei dietética. Aí tem o verso 5 que diz assim: um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Veja, se Paulo tivesse afirmando que a pessoa podia guardar o dia que ela quisesse, que é facultativo o dia que ela guarda, seria uma contradição com o restante da Bíblia e uma contradição com o que o próprio Paulo escreveu na carta aos Romanos. Então vamos lá.
Na carta aos Romanos não existe a palavra sábado, em nenhum lugar da carta existe a palavra sábado. Nenhum escritor do Novo Testamento se referiu ao sábado dessa forma aqui, ó, um faz diferença entre dia e dia, com frases ambíguas entre dia e dias. Todos os que falaram acerca do sábado usaram o termo sábado. Romanos seria o único livro fora da curva, não se encaixa nesse exemplo. Então veja, Paulo ia entrar em contradição porque Romanos 2,13 ele diz que são os praticantes da lei que vão ser justificados. No 7, verso 12, ele diz que a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. No 7,22, ele diz que tem prazer na lei de Deus. E a gente sabe que o sábado ele é desde a criação e foi nominalmente escrito na lei, né? No Êxodo, na época do servo Moisés. Então o texto não trata de sábado em nenhum momento. E aí, um ponto que a gente quer destacar é esse termo iguais aqui, ó. Veja, esse termo iguais, ele não consta na versão grega da qual foi traduzida essa carta. Então, considerando que não tem essa palavra iguais, a tradução sem ela ficaria um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga todos os dias. E levando isso em conta, que não tem a palavra iguais, e logo na sequência ele tem o verso 6 que diz que um faz caso do dia, o que faz caso do dia para o Senhor faz, e o que come para o Senhor come, historicamente é possível relacionar com o jejum que era feito. Historicamente é possível a gente verificar que existia grupos judaicos que jejuavam em alguns dias da semana. Então poderia haver ali, uma possibilidade de haver uma desavença entre eles justamente por esse motivo. Tanto que no Talmud vai relatar o jejum. Tem um livro pós-apostólico, um escrito pós-apostólico chamado de Didaquê, capítulo 8, verso 1, que também fala, é uma orientação para não jejuar no mesmo dia dos judeus. Então havia essa controvérsia entre eles, historicamente é possível provar. Sem contar o texto do profeta Zacarias, que fala do jejum do 7º mês, que a gente sabe que é o Yom Kippur, mas também fala do jejum do 5º mês. O do 7º mês era uma prescrição da lei, mas o do 5º mês era uma tradição que havia entre eles. Então, historicamente é possível, sem contar na parábola de Lucas 18:12, onde tem a parábola famosa do fariseu que se gabava por jejuar 2 vezes por semana. Então, como o termo iguais não consta no texto grego do qual essa carta foi traduzida, é uma possibilidade essa interpretação. Mas caso ainda assim você queira colocar esse texto, esse trecho todo de Romanos, no contexto de dias de celebração, ainda assim há outros dias na tradição judaica em que as pessoas se reuniam. Por exemplo, poderia haver uma dificuldade quanto às pessoas que ainda queriam observar como mandamento o dia de Purim. Veja, o dia de Purim é uma festividade judaica que não foi estabelecida pelo Eterno, ela foi estabelecida pelo homem. Então veja, existem as festas bíblicas que foram determinadas pelo Eterno. Gênesis 1, verso 4, ele cria os luminares para marcar as festas. Quando chega Levítico 23, ali está a relação das festas que são determinadas pelo Eterno. Essas são as minhas solenidades que proclamareis ao meu povo. Então essas são as festas do Eterno. Fora essas, durante a história de Israel, surgiu aquele acontecimento de Ester, o jejum de Ester, que gerou a festa de Purim. Foi declarada essa festa pelo homem, não foi pelo Eterno. Logicamente, aconteceu um milagre muito grande, a gente reconhece, foi uma manifestação de Deus, porém, não guardar o dia de Purim não gera uma transgressão. Não guardar o dia, por exemplo, a festa da dedicação, a Hanukkah, que no nosso calendário cai em novembro, dezembro, não guardar esse dia não gera uma transgressão da lei, e sim da tradição judaica. Então, se Paulo ainda assim estivesse falando aqui de fazer diferença entre dia e dia acerca de celebração, não seria pelos mandamentos, porque Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel, Paulo era conhecedor da lei e por diversas vezes ele fala que era fariseu, ele fala até com alguma satisfação. Existiam os fariseus que faziam pelo legalismo, mas existia ainda alguns poucos que faziam conforme era mesmo a obediência necessária, Então Paulo jamais falaria acerca dos dias sagrados no Romanos 14, aqui, verso 5,
há outras possibilidades de interpretação que não o sábado, né? E aí tem mais um verso lá no finalzinho, que é o Romanos 14:14, que também é bastante usado e gera alguma confusão, né? Porque todo o restante, os versos 7, 8, 9, ele vai mostrando que não é para haver julgamento e ele vai mostrando as razões, né? Se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos. Então ele vai dizendo, vai apresentando algumas razões para não haver o julgamento ali, né? E o Romanos 14:14 diz: Eu sei, estou certo no Senhor e Yehoshua, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Então muitas pessoas pegam esse verso, descontextualiza ele, né? Tira ele daqui e diz, as coisas só são impuras para quem considera impura. Então eu não considero a carne de porco impura, então para mim ela não é impura. Eu já ouvi essa explicação, já ouvi essa argumentação. Então, primeira coisa a ser destacada, o verso 14 ele não está isolado, ele faz parte de um trecho da carta aos Romanos, do capítulo 14, que precisa ser lida dentro do contexto. E aí, dentro do contexto da carta, a afirmação de Paulo, ela está perfeita. Nenhuma coisa de si mesma imunda. Então, assim, olha, não existia nenhuma transgressão no comer a carne ou deixar de comer a carne que havia sido sacrificado, porque o ídolo nada é. O que ele não queria que houvesse entre eles era aquele julgamento e aquela disputa desnecessária. Então, quando ele diz nenhuma coisa de si mesma imunda, ele não está falando de Levítico ou Deuteronômio. Ele está falando do assunto que ele tratou na carta até agora. É absurda essa interpretação. Mas veja, é tão absurda que ainda que Paulo aqui estivesse se referindo a uma carne suína, a carne de porco, a lei de Levítico, ainda assim, o porco de si mesmo, ele não é imundo, mas quem criou o porco foi o Eterno e ele considerou impuro. O Eterno criou todas as coisas com um propósito bem definido. Então vamos lá, nenhuma coisa de si mesmo imunda. Aí eu digo, então eu não considero o porco imundo, a não ser para aquele que a tem por imundo. Quem é que considerou o porco como animal impuro? Foi o próprio Eterno que fez todas as coisas. Então, ainda que fossem colocar esse verso totalmente fora do contexto, dizendo que se refere à carne suína, ainda assim cairia por terra, porque o próprio Eterno considerou como impuro, né? Então espero que tenha ficado claro para você, de alguma maneira esse vídeo tenha te ajudado. Caso você queira acrescentar alguma informação, sabe que é sempre bem-vindo. Que o Eterno te abençoe.